E aí, pessoal, tudo certo? Professor Dixon Cossetti do curso Direto ao Ponto. Mais um vídeo aqui, especialmente para aqueles que vão fazer concursos cujos temas exigidos pela banca sejam de atualidade. A gente vai falar hoje acerca da violência nas escolas, assunto dos mais relevantes. Claro, se você for fazer qualquer concurso para a Secretaria de Educação, é importante você saber muito acerca deste assunto, até porque aqui no DF, infelizmente, vários casos envolvendo violência escolar vêm acontecendo. Aquele aviso de sempre, se você não está inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se. Não se esqueça também de deixar aqui nos comentários o tema que você quer que eu debata, que eu apresente aqui nos próximos vídeos, legal? Ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos também. Sem enrolação, direto ao ponto. Seguinte, olha só, esse tema é um tema extremamente abrangente. Para deixar o vídeo mais objetivo, eu vou trazer aqui os principais pontos que compreendem este assunto. Primeira coisa é a gente entender o que é de fato a violência nas escolas, quais são os tipos de violência que a gente presencia nas escolas. Muita gente ouve falar de violência nas escolas e acha que é só a briga ali entre alunos ou entre um aluno e um professor, mas na verdade essa temática envolve uma série de elementos. Então, violência nas escolas tem a ver com todos os atos que são praticados no interior das escolas que, de uma certa forma, podem compreender agressões físicas ou verbais, crimes como, por exemplo, furtos, roubos, ameaças e tráfico de drogas. Não só o tráfico, como especialmente o consumo de drogas. Tudo isso tem a ver com violência nas escolas. Para além desses fatos, a gente ainda tem aqui questões que compreendem o bullying, por exemplo. O bullying ele tem tudo a ver com o tipo de violência nas escolas. Há violências simbólicas, há violências sexuais, por exemplo, um aluno que estupra uma aluna, ou ainda um professor que acaba estuprando um aluno ou uma aluna. Vale lembrar que estupro não é só aquilo que você tradicionalmente conhece. Por exemplo, um beijo forçado ele pode ser considerado um estupro, né? Ele é considerado um estupro de acordo com o Código Penal, mas claro, né, desde que ele seja forçado, não seja consensual. Então nós temos aspectos jurídicos relacionados a isso, mas ele pode compreender também um ato de violência nas escolas. Então nós temos violências simbólicas, violência moral, há também a violência patrimonial. Nós temos, por exemplo, as depredações que são feitas no ambiente escolar, e aí você percebe aquelas carteiras que ficam avariadas. Muitos alunos ainda quebram cercas, quebram banheiros, torneiras, entre outras coisas. E a gente percebe uma série de atos relacionados a isso, não só brigas, confusões, mas todo esse ambiente de violência no interior das unidades das escolas e também nas suas adjacências. Quando tem uma briga, por exemplo, ali fora do colégio, né, entre alunos daquele colégio, isso tem a ver também com a violência escolar, legal? Já falamos aqui também do bullying, a gente vai destacar aspectos aqui relacionados ao bullying, porque dentro desse contexto o bullying é muito importante. Nesse sentido, há inúmeros exemplos de violência nas escolas, mas neste ano, ou seja, no ano de 2022, aqui no Distrito Federal nós temos inúmeros casos de violência nas unidades escolares. O DF chegou a registrar, até abril, cerca de 5 casos de violência nas escolas por dia. É muita coisa. Dá uma olhada aí nessas notícias aí. Nós temos, por exemplo, casos de violência nas escolas envolvendo brigas com esfaqueamento de alunos na Ceilândia, brigas e confusões em São Sebastião. Tivemos ainda o caso, por exemplo, de um estudante que foi preso aqui, um jovem de 20 anos, estudante que foi preso aqui no Distrito Federal, acusado de planejar um atentado em eventos e em escolas aqui do DF. Ele dizia que ele era vítima de bullying na escola dele. Esse cara é um morador da Asa Sul, uma área de classe média alta aqui do Distrito Federal. Isso é para você ver que a violência nas escolas, ela tem a ver com todas as classes sociais, mas evidentemente que a gente percebe que nas classes sociais menos abastadas, a violência ela ainda é mais praticada, infelizmente. Ok, Dixon, entendi esse contexto relacionado à violência nas escolas e os seus tipos, mas eu quero saber agora sobre as causas. O que ocasiona isso? O que motiva isso? As causas são as mais variadas possíveis. Em regra, o que os estudiosos determinam aqui como motivos para a violência nas escolas
tem a ver aqui com bullying, por exemplo. Aí você sabe o que é o bullying, que são todos esses atos que são cometidos contra, né, um aluno ou um grupo de alunos de uma forma reiterada com o objetivo de humilhar, com o objetivo ali de cometer um tipo de violência contra essa pessoa, ainda que não seja uma violência física, ainda que não seja uma briga. Ademais, ainda questões que podem compreender o preconceito, o ódio a determinado aluno ou ainda contra determinado grupo de alunos. Podemos destacar ainda como causa também desse problema o abandono emocional, o que é de fato uma coisa que a gente percebe muito. De um modo mais geral, a violência escolar, a violência que a gente presencia no interior das escolas, ela de uma certa forma reflete a convivência daquele adolescente, a vivência daquele adolescente, daquela criança no ambiente doméstico. Ou seja, agressões aqui no interior do lar que são presenciadas pelo menor ou ainda que são sofridas pelo menor podem, de uma certa forma, ter a ver com essa violência escolar. Então, aquele menor que presencia isso no lar, aquele menor que presencia isso em um contexto doméstico, ele pode reproduzir isso também na escola. E aí nós temos diferentes aspectos relacionados às consequências da violência nas escolas. Falamos das causas, mas há também aqui consequências. Sob esse enfoque, é válido notar que nós tivemos o retorno às aulas presenciais depois de um longo tempo de pandemia, depois de um longo tempo em que os adolescentes, os jovens, as crianças ficaram em suas casas, tendo aula de suas casas e muitos sequer tiveram aula. E aí é realmente complexo esse cenário para pessoas que tiveram esses momentos de dificuldade. Se para a gente foi difícil, imagine o que se passa na cabeça de um jovem que ficou muito tempo em casa, que ficou muito tempo na aula online, sem essa convivência social. Realmente é algo psicológico, é algo que deve ser estudado bastante. Então, esse é um elemento muito importante que pode ser um fator também fomentador para a violência nas escolas neste período de retorno às aulas. Agora, temos de destacar aqui as consequências. Em relação às consequências, também são as mais variadas. Lembra que eu falei que o bullying é uma causa? O bullying, ele pode ser também considerado uma consequência, porque a criança que sofre bullying, o jovem que sofre bullying, o adolescente, ou ainda que presencia aquilo, ele também pode reproduzir isso no ambiente escolar. Então o bullying ele pode atuar como uma causa e também como uma consequência. Mas a gente tem aqui também o isolamento social da pessoa que é vítima disso, né, da criança, do adolescente, do jovem, que é vítima de algum tipo de violência nas escolas. Nós temos a segregação de determinados grupos, há ainda um distanciamento muito grande por parte do alunado e também dos professores ou dos profissionais da área de educação. Podemos ainda revelar aqui que há fatores muito complexos relacionados a essas consequências, e esses fatores vão refletir não só neste momento, mas podem refletir ao longo dos anos. É o caso, por exemplo, da evasão escolar. Evidentemente que o jovem que é vítima desse tipo de problema, ele pode ficar adstrito aí a se desinteressar, né? Ele pode ficar mais suscetível a se desinteressar pelas aulas. Então o desinteresse aqui por parte dos alunos em relação ao ambiente escolar, em relação aos estudos, é algo também relevante que deve ser mencionado aqui. E aí a gente tem de salientar todo esse contexto que envolve a evasão escolar, a repetência, o desinteresse por parte dos alunos em relação aos estudos. Então há todo aqui um círculo vicioso em que uma coisa fomenta a outra. E claro que a gente vai verificar aqui como consequência mais geral o excesso de violência. É um círculo vicioso. A violência que ocorre ali, ela vai influenciar a violência aqui no final. Então nós temos mais crimes sendo cometidos, nós temos uma banalização da violência. Exemplo disso, casos recentes aqui no DF, em que nós tivemos aí apreensão de armas de fogo no interior das escolas com os alunos, tivemos ainda a apreensão de facas, entre outros instrumentos também que podem ser utilizados para agredir pessoas. É algo realmente muito grave. E quanto às soluções? Vamos listar aqui algumas das soluções. Há diferentes soluções para isso. Eu vou listar algumas aqui que podem ser relevantes neste contexto, inclusive algumas que o próprio governo do Distrito Federal vem adotando. Primeira coisa, criar aí uma rede de proteção em volta das crianças, dos adolescentes, dos jovens, ou seja, dos estudantes. É muito importante
que seja criada uma rede de proteção em relação a esses indivíduos. Por quê? Porque eles são os principais atores da educação. Os professores são muito relevantes, os profissionais da educação são muito relevantes, mas sem alunos nós também não conseguimos ter aulas. Esses caras é que, de fato, vão ser o nosso futuro, são o futuro da nossa sociedade. A gente está formando essas pessoas para que eles sejam, de fato, os cidadãos aí que vão conduzir a nossa sociedade. Diante de tudo isso, é importante que essa rede ela seja configurada não só com professores, não só com alunos, mas especialmente com pais e profissionais da área de educação. E, claro, as autoridades. Diante disso, o próprio GDF aqui criou recentemente um plano de urgência para a contenção da violência nas escolas. Este plano envolve basicamente 3 frentes. A primeira delas é a criação de um caderno de convivência escolar, no qual vai ser assegurado ali para o adolescente como ele deve se portar no interior das escolas, o contexto relacionado às escolas, a violência nas escolas, entre vários outros aspectos. Além disso, nós teremos também a revista de alunos, especialmente dos pertences dos alunos, e ainda o aumento do policiamento nas redondezas dos colégios e também no interior de algumas unidades escolares. Então essa rede de proteção, ela tem a ver também com a criação desses mecanismos aí culturais de educação. A segunda solução provável é exatamente a parte educacional. A gente tem de educar as pessoas, educar não só os professores, não só os profissionais da área a lidar com esse tipo de coisa, mas especialmente os alunos. O trabalho de conscientização aqui deve ser muito grande acerca da importância desse tema, acerca das consequências drásticas de atos de violência nas escolas. É importante ainda esclarecer para as pessoas, para os indivíduos, quais são os atos de violência, o que pode configurar a violência nas escolas. E claro, a gente tem mecanismos no interior das escolas para se resolver esse tipo de coisa, de uma forma rápida, de uma forma célere e de uma forma eficiente, efetiva, que dê solução para esse tipo de problema. Há aqui um aspecto que é um pouco controverso, uma solução que é um pouco controversa. Há pessoas que defendem o policiamento no interior das escolas, isso já ocorre em alguns lugares, mas há gente que diz que todas as escolas públicas devem ter, por exemplo, policiais militares, devem ter policiais fazendo ali a segurança, o patrulhamento em seu interior, nas suas unidades. Bom, no meu modo de entender, eu não acho isso a melhor forma de a gente conter esse problema. Eu acho que educação é a melhor solução para esse tipo de coisa. É claro que em locais extremamente violentos a polícia tem um papel significativo, mas no meu modo de entender, polícia e educação são elementos que não devem ser associados, no meu modo de entender. É claro que a polícia ela pode fazer a segurança ali fora das unidades escolares, isso é muito importante, o batalhão de segurança escolar ele é muito relevante nesse sentido. E no interior das escolas, eu penso que profissionais de educação bem treinados, eles são os responsáveis por conter esse tipo de problema, especialmente com crianças e com adolescentes. Então não entenda errado o que eu estou falando, a polícia tem um papel significativo, mas eu penso que no interior das escolas, os profissionais de educação são, de fato, os principais aqui para lidar com esse tipo de situação. E a última proposta de solução diz respeito aqui ao apoio psicológico. É fundamental que a gente tenha a presença de profissionais qualificados, como psicólogos e outros profissionais, que vão entender aí esse contexto de violência e vão saber as melhores ferramentas para lidar com esse tipo de problema. O apoio psicológico é muito importante, não só para os alunos que são vítimas de algum tipo de violência, mas também para os profissionais da educação, para os professores e também para a família desses indivíduos, dessas pessoas que sofrem com violência escolar ou ainda para os pais de pessoas que cometem violência no interior das escolas. É muito importante aqui acolher aquele que comete a violência, mas fazê-lo entender que aquilo é um ato que não diz respeito à educação. Educação e violência não podem andar do mesmo lado da rua. É imperioso que o Estado, de fato, implemente diferentes medidas para lidar com esse tipo de situação, para conter a violência no interior das escolas. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!